Acho que estamos ao vivo. Tá dizendo aqui que tá ao vivo. Boa noite a todo mundo que tá entrando. Engraçado, né? Falar isso. Boa noite a todo mundo que tá entrando. Boa noite a todo mundo. Meu nome é Messias Martins e esse aqui é o Litera Negra Convida, um quadro do Litera Negra, o rolê do povo negro na literatura, que é um canal que tem lá no YouTube, onde a gente discute obras, né, de autores negros e autoras negras e tem a missão de popularizar a literatura dos nossos. Esse quadro foi um quadro que a gente pensou, né, para estar trazendo convidados. E esse é o terceiro Litera Negra Convida. O primeiro foi com o pessoal lá do lado A e o segundo na semana passada com a professora Jaqueline Botelho, do Coletivo Negro Minervino de Oliveira. E hoje eu tenho a honra de estar chamando aqui para conversa com vocês um cara que eu admiro demais, inclusive já entrou por aqui, deixa eu só mandar o convite para ele. Vocês podem ir mandando essa live pro pessoal aí também. Deixa eu ver, cadê você, Joca? Fala comigo. Fala. Fala, meu querido. Que saudade, hein, mano? Pô, mano, essa Porra. quarentena tá fazendo o quê? Tá fazendo muito mal pra gente, que é isso? Quanto tempo? Ainda. Tá se alimentando bem? Tá comendo cuscuz direitinho? Porra, mano. Saudade do teu cuscuz, né? Vou ver se eu Mas na mando um pra medida do você, possível viu? tá rolando. Pô, manda sim que, pô, vai fazer a diferença. É só atravessar a barca. Tô aqui Vê já, só. mano. Voltei até pra Tá aqui? Niterói, mas enfim. Pô, então é isso. Vamos fazer esse negócio acontecer. Deixa eu só te apresentar pro pessoal que não te conhece. Tem um roteirinhozinho aqui, ó. Joca, no caso você, é compositor, artista de rua, instrumentista e mestre de cerimônias. Baterista da banda Almoço Nu, produtor e MC do coletivo Gimagang. Atua desde 2014 em diversas cenas de cultura independente, como na produção e apresentação de rodas culturais e festas de rua. Em novembro de 2019, Joca lançou A Salvação é pelo Risco, seu álbum de estreia, onde aborda o uso do sample como dispositivo de memória não apenas sonora, mas também visual e discursiva, sendo indicado ao Prêmio Gênios Brasil 2019 nas categorias Artista Revelação e também Melhor Álbum. Joca, muito bem-vindo ao Litera Negra Convida, o rolê de Joca na literatura. A casa é sua, fique à vontade. Salve. Salve, Litera Negra. Salve, rapaziada. Muito obrigado pelo convite. Salve, Messias, meu querido. E vamos que vamos. Joca, se Maneiro, apresenta um mano. pouquinho aí pro pessoal que não conhece você, de onde é que tu vem, o que é que tu come, o que é que tu se alimenta, o que é que tu faz da vida. Dá o teu papo. Bom, eu nasci em Minas, mas venho da região dos Lagos, que é onde eu cresci e onde se deu minha primeira formação. Vim para Niterói em 2014, no corre de me encontrar artisticamente, encontrar meus pares também, né, meus iguais. E, cara, como de tudo, sou um cara bem eclético, entendeu? Sem restrições, sem muitas restrições alimentares. Salve, Bagan. Ó, chegou aí Bagan, fazia parte do primeiro grupo de percussão que eu participei lá na região dos Lagos, mano. Eu Que com uns massa. 9 anos, a gente tocava, estudava já o Mangue Beat, tocava no maracatu, Uhum. lá na Pô, escola de música. queria agradecer imensamente a todo mundo que está chegando aí, mandando um salve. Inclusive, se vocês quiserem ir fazendo algumas perguntas para o Joca, vocês vão colocando aí que, na medida que a conversa for acontecendo, a gente vai introduzindo elas. Inclusive, Joca, eu estava até pensando em umas coisas aqui e queria Diga que lá. você fosse falando para a gente sobre os seus primeiros passos na literatura, como é que se deu. Meus primeiros passos na literatura, cara, acho que se deu na história em quadrinhos, né, mano? Eu comecei a ler bem cedo, eu aprendi a ler cedo, assim, era uma coisa que acho que eu aprendi a ler em casa, acho que ali uns 3 anos por aí. E sempre, acho que o meu primeiro contato, sem dúvida, foi história em quadrinhos, né? Turma da Mônica, clássico aí do Brasil. Uhum. E depois disso tem algumas memórias marcantes, assim, mas aí já bem atravessadas pela formação escolar, né?
assim, na classe de alfabetização do CA, eu lembro que a gente falou de poesia pela primeira vez, e aí tem uma memória muito forte do meu pai me ensinando o que que era rima, né? Me ensinando a fazer rima e falando sobre a visão dele do que tornava um texto escrito uma poesia. E meu pai, poeta, né? Logicamente, então um contato já desde o berço, desde a Uhum. concepção, né? É, um primo nosso, que eu chamo de tio, porque ele é primo do meu pai, né? Mais velho, a gente tem o costume de chamar os mais velhos da família tudo de tio. Sim. É, o Manto Costa, ele é escritor, escreve contos, é compositor também. Então, já tinha esse contato também na família, assim, com alguém que produzia e vivia disso. Ele também é jornalista, entre outras coisas, enfim. Depois, ali no início do Fundamental 2, comecei a ter muito contato com crônica e por muito tempo foi a dinâmica de texto que eu mais consumia, assim, né, nesse crescimento, assim, o que eu mais curtia ler, o que eu mais tinha vontade de escrever eram Uhum. crônicas. E aí muito naquelas coletâneas que vinha, minha escola tinha uma série, assim, de várias coletâneas, tipo, crônicas um 2 3 e aí tinha a galera clássica, né? Sim. Pô, Brasileira, assim. E aí, essas coisas que vão chegando nos atravessamentos aí, tipo, mais mercadológicas já, né? Chegando na adolescência, assim, Harry Potter, lógico, né? Parada que marcou muito a geração, assim, foram os primeiros livros grandes que eu li. E mas acho que muito nesse lugar. E para mim, como era tudo muito misturado, né? Tudo. Minha mãe professora de arte, meu pai poeta e artesão também. Então a gente tinha muito uma cultura de é isso. A gente se interessa por música, a gente ouve disco, lê o encarte. E a gente ouvia muita música e tinha essa coisa de aprender as letras e escrever as letras no papel se não tivesse o encarte. Então, para mim, o encarte dos discos também foi um contato forte com a literatura e já pensando, sem racionalizar muito, mas entendendo esse limiar entre a tradição oral e a escrita, né? uhum. Você falou uma coisa que ficou aqui martelando na minha cabeça, né, sobre o contato com a poesia ser logo em casa, né, com o berço e também com sua mãe sendo artesã. E aí, assim, juntando, né, um pouquinho da próxima pergunta também, né, sobre a salvação é pelo risco, né, que como eu acabei na apresentação falando sobre ser também um resgate da memória, tanto audiovisual, né, como instrumental também. E aí você falando, né, desse contato com a poesia que você teve a partir de casa, sua mãe é artesã também, eu lembrei desse livro aqui, ó. Não sei se você tá ligado, Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo. Não por acaso, Conceição, junto com Carolina Maria de Jesus e Angela Davis, fazem parte da Santíssima Trindade lá do Litera Negra. E aí nesse Exatamente. livro aqui tem uma parada muito assim incrível e aí você falando me fez lembrar bastante disso, que é a história da Ponciá. Ela assim, desde berço, quando criança, a mãe dela já ensinou ela a trabalhar com o barro, fazendo ele, né, do barro nascer obras de artes. Assim, a Ponciá desde muito nova aprendeu o ofício da mãe de artesã. E aí, nessas obras de barro, ela também, né, como a mãe tinha ensinado para ela, fazia com que houvesse um resgate da memória, das tradições também. Muito importante que você estava falando. E aí, Incrível. assim, dentro desse todo arcabouço aí, né, desde quadrinhos a Harry Potter, a tudo que você leu até chegar até Jota de hoje, me fala um livro que tenha te marcado e que tu gostaria de indicar para as pessoas também. 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Uhum. É, é o meu livro, assim. É o livro que eu já li umas 2 vezes, com certeza vou ler muito mais na vida, assim. Livro que, pô, eu piro muito. E eu li num momento onde eu tava buscando muito buscando referências, né, narrativas, assim, que se comunicassem já com essas minhas vontades saindo ali da adolescência para esse início que eu tô agora da fase adulta, né? O início da minha Aham. produção e tal. E pô, o Gabriel Garcia Marques conseguiu me levar totalmente para o ambiente, assim, através da leitura.
Então, 100 anos de solidão, com certeza, assim. E é muito doido, porque eu acho que o afeto pelo que a gente lê é muito maior quando a gente consegue se ver, né? E aí, de alguma maneira, e não só nesse trabalho do Garcia Marques, assim, mas tem aquele livro de contos que é da Cândida Erendira, também dá pra ver ali uma identidade latino-americana muito forte. E aí, não só no sentido cultural, não só falando dos personagens, mas da paisagem, né? Ele fala de território, ele fala de relação Sim. social, e ali e dentro do realismo fantástico, que é aquela coisa, não é um livro necessariamente lúdico, mas mas ao mesmo tempo ele tem umas piras e que ele consegue que ele consegue trazer dentro de uma linguagem séria, assim. Eu acho bonito, é Sim. um não sei o que eu levo muito pro meu trabalho, assim. Pô, esse livro eu acho fantástico também. Tem uma história, né, particular sobre ele. Não sei se você tá ligado. Quando o Gabriel escreveu esse livro, ele se dedicou, né, tipo, um ano e meio em casa, escrevendo, dando vida ao Oceano de Solidão. Ele estava pobre junto com a esposa, alimentando, assim, a duras custas duas crianças também. E aí ele, quando finaliza o livro, mostra para a esposa dele, ela fica encantada e tipo, é isso, pare teu menino, é teu, agora, tá ligado? Deixa dar os primeiros passos aí. Aí ele junta as moedas que tem dentro de casa, junto com o dinheiro que a esposa tinha, e vai para os Correios para enviar o livro para a editora. E aí, quando pesa o livro, ele não tem o dinheiro completo para enviar o livro inteiro. O dinheiro que ele tem dá para enviar apenas a metade do dinheiro e ele e a esposa iam ter que voltar andando para casa. Aí ele separa metade do livro e envia com tudo que ele tem e Deus abençoe. Quando ele chega em casa, ele descobre que ele mandou a parte final do livro e não a parte inicial. Aí ele fica desesperado, né? Tipo, o que que eu vou fazer agora? Não tenho mais dinheiro, é isso. Assim, uma semana depois, a editora responde ele dizendo que adorou aquele livro que ele mandou e já quer fechar um contrato. Aí ele fala, mas não, assim, não foi o livro inteiro que eu mandei para vocês, foi só a parte final. Aí eles, como assim a parte final? Tem um começo, então a gente quer mesmo, assim. Aí eles assinaram o contrato e, tipo, em 2 semanas vendeu 50 mil cópias. E aí alçou o Gabriel a ícone da literatura latino-americana. Incrível. Mas, Incrível, né? assim, A salvação é pelo risco. verdade. E fala pra gente sobre quando esse risco foi feito por autores negros, por autoras negras, esse primeiro contato com essa literatura que você teve. Então, já em autores que foram publicados, né? Tipo, além do meu pai que a poesia para ele tinha um lugar muito mais íntimo, né? E muito mais pessoal do que uma relação de trabalho, de mercado, de cena, enfim. Tem esse primo nosso, que é o Manto Costa, então os primeiros contos que eu li de autores negros foram os dele. Ney Qual é o nome Lopes, dele? Manto Costa. Manto Ele tá Costa. no Circo de Pulgas, tem alguns outros livros que ele participa, assim, muitas coletâneas. Porque ele é nesse Uhum. esquema, né? Literatura e jornalismo, então é muito conto, muitos textos soltos assim. Ney Lopes, 20 Contos e uns Trocados, é um livro muito importante também na minha formação artística. O Ele Semog, que tem um livro chamado Tudo que Está Solto, um livro de poesia muito lindo, muito foda, que me influenciou demais. A Conceição, né? Logicamente, e principalmente, e não só num trabalho específico da Conceição Evaristo, mas no que ela traz da escrevivência, né? De tensionar ali a realidade até chegar na fatura da ficção. Eu acho isso precioso, assim. E eu entendendo esse conceito, consegui também desenvolver um trabalho com muito mais liberdade. Cara, acho que eu diria que dos mais marcantes esses, assim, Uhum. quanto escritores. Então, Ney Lopes, Alice Mog e Conceição Evaristo. Sim, E, e Carolina Maria, né? Quarto de Despejo também. sim. São clássicos, Cerejinha né? do Assim, bolo, é.
O pessoal sempre acaba perguntando pra gente, né, nas oportunidades que tem, sobre primeiros passos para dar, né, nessa literatura. É uma literatura que é pouco consumida, assim, apesar da insistência, né, dos autores, da resistência. Assim, dos anos 60 até agora, apenas 10% de todos os livros publicados no Brasil são de autores negros. E aí isso a gente ainda poderia levantar a discussão também sobre o valor dos livros, né? Então é muito mais do que cobrar a responsabilidade individual dos brasileiros, como pessoas que leem poucos livros, a gente teria que cobrar também ao mercado editorial, né? As grandes editoras, Justamente. né? Que poderia muito mais popularizar a literatura do que usar ela como forma de lucro. Uma editora muito boa, Exatamente. assim, que eu tenho acompanhado é a Expressão Popular. Tem livros muito baratos, assim, com preço muito acessível também. Fica a dica. E você estava falando do Ney Lopes, um desses livros que, assim, para quem quer começar agora nessa literatura, quer entender um pouquinho do rolê, A África Explicada aos Meus Filhos. Tem dois livros, A África Explicada aos Meus Filhos e O Racismo Explicado aos Meus Filhos. Um é do Ney Lopes e o outro é do Alberto Costa e Silva. Deixo a dica aí para todo mundo, assim. E os livros que o Joca falou, assim, o Quarto de Despejo, assim, é algo maravilhoso. Aquele livro da Carolina foi o primeiro livro de uma autora negra a vender mais de 1 milhão de cópias, né, brasileira. E, assim, todo mundo deveria ler Carolina Maria de Jesus, assim, espalhar ela por aí. E Joca, falando Total. sobre esse poder, né, dessa escrita, sobre as escrevivências da Conceição, como você estava falando para gente, fala um pouquinho para gente sobre essa influência das coisas que você lê no seu processo criativo, inclusive das coisas que você vem vivenciando desde o berço, né, na presença do seu pai, da sua mãe também. E conta um pouquinho para gente como é que isso acabou trabalhando para nascer A Salvação é pelo Risco. Bom, então, puxando um pouco do gancho que você falou até sobre esse outro tema de questionar as editoras, eu acho que tem uma parada também muito importante que é a gente tá, tipo, nós somos descendentes de uma linhagem onde que é o berço de todo o conhecimento que existe no mundo e por muito tempo isso foi transmitido de forma oral, né? Então eu acho que além da questão mercadológica das editoras e do boicote ao povo preto, que é explícito e sistêmico em qualquer âmbito do mercado, não só artístico, tem também um despreparo seletivo e intencional para lidar com essas manifestações, né? Com a história oral, com o registro e com as diferentes formas de se transmitir informação, assim. É muito louco, porque uma forma de pensar muito eurocêntrica. Se a gente pensa a literatura e a poesia e o livro impresso separado da música, separado do teatro, separado do cinema, né? Porque é isso. Antes de aprender a ler, eu já consumia literatura através dos compositores, né, do samba, que são etnógrafos, são autores, são, né, contadores de histórias ali, né? Sim. Então, acho que, pô, é muito importante a literatura no meu processo, tanto na expansão do meu vocabulário, tanto nos referenciais de construção de narrativa, de construção de texto, da busca pela coesão ou pelo desconexo dentro do que eu falo, né? O que Uhum. não se esquece se escreve, facilmente pode se tornar o que não se escreve se esquece, né? Então, a literatura, por mais que eu tenha uma dificuldade grande até hoje, né, de consumir livro, assim, e por isso também tenho a tendência a olhar para todo tipo de texto, inclusive o falado e cantado, como literatura, acho que a literatura é o upgrade, né, mano? É o que vai dar o tom ali para a expansão da Sim. cabeça e até para a gente entender como traduzir, né, a nossa realidade dentro do que a gente quer
dentro do que a gente quer transmitir, assim. Acho que se eu não tivesse lido crônicas e textos que eu não tivesse nenhuma identificação, eu não ia ter tido vontade nenhuma de contar minha própria história. Eu acho que funciona dos dois lados, assim. Até o que você lê e não se identifica é importante para que você tenha um referencial do que você quer fazer, para gerar essa identificação ou para gerar um estranhamento e propor, enfim, esses questionamentos, né? E eu acho que a literatura é uma forma importante de deixar datado o estilo de vida, linguagem, formas de conversar, relações sociais. Dá para nortear muito diversos processos da história do Brasil através da literatura, da história do nosso povo através da literatura, assim. Eu acho que é um, sei lá, um registro muito, uma forma de registro muito preciosa mesmo, assim, não tem como. É por isso que a Conceição chama de escrevivências, né? Como você estava falando. E vem muito desse lugar, né? Porque é um resgate também da nossa tradição, né? Como a Conceição fala, essa tradição oral que nasceu em África, berço da humanidade, e atravessou os porões, atravessou o Atlântico dentro dos porões de navios negreiros e se espalhou por assim todo o território aqui desse lado do Atlântico. Foi foco de resistência em senzalas, né? Em quilombos e continua aí, como os Racionais chamaram, de Fúria Negra, né? Ressuscita outra vez e ela tá aí, continua queimando em vários corações e buscando outros corações ainda para queimar. E acho muito Exato. importante isso, assim. Pô, assim, a salvação é pelo risco é uma demonstração disso, sabe? É um fruto que, né, uma vez permitido que essa fúria negra exista e queime no seu coração, acho que acaba saindo produções como A Salvação é pelo Risco e, assim, é um álbum que conquistou meu coração e é um prazer poder receber você aqui, poder estar trocando essa ideia, assim, você sabe que é uma pessoa que eu estimo bastante e, assim, puxo sardinha mesmo, porque você é meu amigo e a gente tem que puxar sardinha de quem é amigo, né? Vai ficar puxando sardinha de BBB, né? A pessoa que não dá nem bola. Vamos valorizar o corre de quem está na atividade há muito tempo, que está próximo da gente também. Vamos fortalecer o corre dos amigos, vamos fortalecer o corre das amigas também. E, assim, Ainda. é isso. A gente vai estar continuando esse quadro, convidando outras pessoas para participar também. Esse, por exemplo, julho, né, é o mês da mulher negra latino-americana e caribenha. A gente está preparando algumas convidadas especiais para as próximas semanas. O pessoal vai poder ficar atento. No próximo livro, que a gente vai fazer um vídeo também, é do livro chamado A Mulher de Pés Descalços, de Scholastic Mukasonga, que é uma autora ruandesa. Muito bom também. Vou deixar a indicação para vocês aí procurarem depois. E, Joca, não sei, o pessoal acabou. Se o pessoal quiser fazer alguma pergunta para você, aproveitar o momento que você está aqui ainda, você puder falar para a gente também, inclusive, onde é que o pessoal pode te encontrar, onde é que o pessoal pode ouvir tuas músicas, onde é que pode ouvir A Salvação é pelo Risco e ser também salvo. E, assim, faça suas considerações também aí, a casa é sua. Fique à Pô, é vontade. isso. Pô, queria agradecer o convite, né, mano? Projeto lindo. Tô acompanhando aí teu processo há um tempo, né, mano? Fico feliz pra caralho da gente estar conseguindo produzir, fazer nossos corres, assim, a gente tava trocando ali no momento onde tudo isso era muito ideia, né? Tava muito no campo das ideias, assim. Então, é uma honra pra mim que a gente consiga continuar trocando e continuar comunicando. O João falou uma parada importante aqui, salve inclusive pro Big John, o Jimagang, que é quem conhece o passado, quem conhece o passado entende o presente e planeja o futuro. E é sobre isso, assim, em A Salvação é pelo Risco, eu, eu trago a ideia de que a memória é um sample, né? Não se verifica a memória, né? A memória se vive, se lembra, se constrói e se registra, e a partir do momento que se registra, a memória já se torna sample, né? Se torna processamento, se torna edição, recorte e colagem. E aí acho que assumir o risco é entender que o risco que a gente corre é reflexo também do risco que a gente deixa nas paredes, né? Nos muros, nos papéis, nas timelines. E
a memória é a pedra que a faca do presente risca. Então, que nós continuemos aí produzindo, fazendo, fazendo vídeo, fazendo livro, fazendo música, trocando ideia, porque só Ocupando assim todos os que... espaços. Exato. Porque aí a gente... Que é isso que é trabalho de base, né, mano? Entender que a gente está Sim. preparando aqui para que as próximas gerações tenham um referencial maior do que o que a gente teve acesso, né? Que nos foi negado. E acho que não é mais tempo para isso, né? É. Tem uma tradição na África que fala que quando um ancião morre, morre toda uma biblioteca junto com ele. Então, se todas essas coisas que a gente aprende acabar morrendo com a gente mesmo, que bom, que fruto, né, de positivo, que fruto de justiça vai trazer para a humanidade e para os nossos pares. Exatamente. Né? Por isso que é importante trabalhos como Litera Negra, Exatamente. trabalhos como o seu também, para a gente poder dar continuidade e fazer essa fúria negra queimar em outros corações. Sobre isso. Tem uma pergunta aqui Pessoal, da Zayla. é isso mesmo. Como estão Como os que estão os processos? processos artísticos em meio ao caos da pandemia? A pergunta que Dali, não Joca. cala, né? É porque já É estavam caos antes da difíceis. pandemia. Exatamente, né? Exatamente. Eles estavam ali já tentando pegar o primeiro jacarezinho na onda e aí veio o De caos da caos a gente pandemia aí. entende. Exatamente. Então, acontecendo, né? Os processos artísticos estão sempre mudando, assim. Acho que a parada do processo de criação é justamente a inconstância dele e na pandemia está acontecendo da mesma forma. Mas mudou muito para mim o meu processo quando eu desloquei a minha produção desse lugar, né, técnico, então de produzir tantas horas por dia e de produzir tantas músicas por semana e enfim, comecei a entender que, sei lá, esse momento, principalmente pela gestão do Brasil que nós vivenciamos, não só agora, né, mas que nós estamos aí há alguns 500 anos passando perrengue com a gestão do Brasil. Tem um tempo, né? É, exatamente. Que é isso, que era um momento de que não ia passar rápido, então era momento de olhar para dentro, entender essa relação com a produção e como funciona de uma maneira geral para conseguir gerar uma mudança efetiva, assim. Então, diria que os processos estão fluindo sem cobrança, mas sem relaxar também, porque relaxar é luxo, né? É, Então, acho que é entender que as coisas vêm em outro tempo mesmo e, independente de pandemia, sempre é hora de olhar para dentro, sempre é hora de entender quais são as urgências. exatamente. Assim, pandemia, embora seja algo relativamente novo, né, para muita gente, né? Assim, nos últimos 100 anos a gente não tinha passado por nada parecido, né? Ninguém vive, por exemplo. Mas, assim, não é a partir da pandemia de coronavírus que a gente acende o alerta de que tem alguma coisa muito errada com o mundo, né? Assim, você mesmo colocou que nos últimos 500 anos, pelo menos do lado de cá do Atlântico, as coisas não andam muito bem para uma parte da população. E se tem uma coisa que a pandemia evidenciou é que nem todo mundo está no mesmo barco, né? Enquanto tem umas pessoas que não têm nem barco, outras assim estão em transatlânticos com outras pessoas que também não têm barco servindo elas nas suas questões. Assim. E ó, o Ícaro mandou um salve para você, um salve para mim, eu mando um salve para o Ícaro. Salve. Inclusive, a Zayla falando aqui, mais um caos em meio a tantos. A gente tem alguma experiência, né? Assim, a gente vive fazendo o melhor que pode com o pouco que tem há muito tempo. Exato. Joca, eu queria assim pedir para que você mandasse, aproveitando, né, sua internet, sua presença, vamos fazer bom uso do seu Wi-Fi. Canta um pouquinho pra gente, manda uma capela, se você tiver sozinho aí também, fique à vontade. Beleza, eu vou DJ colocar o Negaton beat mandou um aqui. salve. Bota Salve, o beat, a casa é Negaton. sua. Referência máxima, o Negaton, mano. Foi no show do Negaton com uns 11 Abaixa o anos. somzinho aí, que ele vai começar a cantar. Vamos aqui, beat show. Vamos de breve, né? Vamos de Sei que você breve. gosta.
Salve, sul da Salve, sul Bahia. da Salve, Bahia. ZL. E eu não consegui entender nada. Tive que sair daquela caixa. Tava meio baqueado, alguns tropeços da viagem. Margem, antes todos meus iguais eram miragem. Uma estrada longa, mas pra onde vai? Sabendo onde piso, embalo do trem. E ela me inspirava a ser mais sagaz. E eu me perguntando da onde tu vem. É porque aqui em Niterói tava meio pegado. E eu fui convocado pra fazer uma bagunça. Encontrei com meus irmãos que também tava revoltado. E trouxemos a resposta muito antes da pergunta. Quadrado no cabelo, corpo swingado. Com swing até no meu flomar quadrado. No baile tu bora, ela rebola, é tudo nosso. De santo eu tô sumido, mas eu vou sempre que posso. E o resto é história. Baby, não me espere. Sei que meu futuro será breve. O que não se esquece, se escreve. Reza pra que o sono seja leve. E o resto é história. Baby, não me espere. Sei que meu futuro será breve. O que não se esquece, se escreve. Reza pra que o sono seja leve. E eu não consegui entender nada. Disse que ia me esperar na sala, eu tava meio angustiado com sintomas de saudade. Tarde, antes nossa amizade era selvagem. Nossa vida louca, afastando pouco a pouco. Calma preta, vê se volta pro meu canto sem migué. Mas de pouco em pouco, tanto pranto, tanto gozo, tanta prata, grana suja, o mundo rachando a seus pés. Minha sogra me falou que eu era folgado. Falei, minha senhora, o que me move é a bagunça. Quando do outro lado um cara chato sai do carro com cigarro, celular, a lupa, cara e uma sunga. Erva te incomoda? Fica incomodado. Se vier de bronca, eu levo teu cigarro. Os pedores na pista estão marcando o nosso ócio. E se brotar na canta, papo torto vira fóssil. E o resto é história. Baby, não me espere. Sei que meu futuro será breve. O que não se esquece, se escreve. Reza pra que o sono seja leve. E o resto é história. Baby, não me espere. Sei que meu futuro será breve. O que não se esquece, se escreve. Reza pra que o sono seja leve. A salvação é pelo risco em todas as plataformas digitais, todas elas. Meu Instagram 022joca. Manda um salve. Salve Litera Negra. Salve Rio Urbana. E o Gima Gang. Naqueles dias onde tudo fede a medo, o desabafo é o desapego. O desafio é o desabafo e não há perigo maior que o medo. Poucas as noites que durmo cedo, poucos os dias que acordo cedo. Poucas ideias pro meu reflexo, eu olho no espelho e não me conheço. Onde tudo fede a medo, o desabafo é o desapego. O desafio é o desabafo e não há perigo maior que o medo. Poucas as noites que durmo cedo, poucos os dias que acordo cedo. Poucas ideias pro meu reflexo, eu olho no espelho e não me conheço. Paz. Valeu, Litera Negra. Ficou mudo, Joca. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu fiquei mudo? Tá me ouvindo? Eu não tô ouvindo. Ué? E aí, rapaziada, mas vocês você estão tá me ouvindo ouvindo. aí? Tô te ouvindo Engraçado, não tranquilamente. tô ouvindo mais ninguém. Você tá me ouvindo? Faz sinal que tá me ouvindo. Tá me ouvindo. Então, vê só, eu não tô mais te ouvindo. O pessoal tá ouvindo o Joca? O pessoal tá me ouvindo também? Eu não tô ouvindo o Joca. Parece que tá Aí tá suave. suave. Ela tá falando que os dois estão bem, então show demais, pô. Então vamos que Pessoal, o vamos. Tomás, ele perguntou qual foi o livro que a gente tinha indicado do Ney Lopes, que ele chegou atrasado. Inclusive, falar pro Tomás e para todo mundo que tá chegando aí que essa live vai ficar salva no IGTV e depois vai aparecer lá no canal do Litera Negra no YouTube. O livro que eu tinha falado do Ney Lopes é A África Explicada para os Meus Filhos. E aí você indica um livro de contos do Ney Lopes, né? Fala aí. Isso. 20 contos e uns trocados. Massa. Eu já não estou mais te ouvindo. O pessoal está dizendo que está te ouvindo. Então, vamos se despedir. Manda o teu salve pro pessoal aí. E fecha a conta, passa a régua. A casa é sua. Muito obrigado. Foi um enorme prazer receber você no Litera Negra com vida. Você sabe, a casa está aberta para quando você quiser voltar. Muito obrigado, meu mano. Amo você, Messias! Você vai ver isso quando ficar salvo aqui
o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que colou. Agradecer ao Litera Negra mais uma vez. Consumam conteúdo produzido por pessoas pretas, pessoas de periferia, minorias que precisam falar, precisam que a sua arte chegue, porque a gente vive um boicote o tempo todo, estrutural, sistêmico. Então, continua produzindo, não desista da sua parada. E vamos que vamos. Muito obrigado, geral, que colou. Estamos aí sempre para trocar ideia. E é o bicho. Escuta nas plataformas digitais. Pessoal, a Dona Ieda entrou aí, disse que você é lindo. Manda um salve para Dona Obrigado. Ieda também. Dona Ieda, muito obrigado Ah, pela presença, viu? Boa noite para a senhora, boa minha noite para todo mundo mãe. aí, gente, tudo nosso. Valeu, viva o rolê de Joca na literatura, viu? É nóis. Beijo, mamãe. Valeu, Messias. Tamo Abraço. junto.